Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. No programa de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes no mundo financeiro atualmente, o corte de juros nos Estados Unidos. Até o começo do ano, a grande questão era quando o Federal Reserve começaria a reduzir as taxas, mas a persistência da inflação e o mercado de trabalho aquecido em solo americano colocaram outra pergunta na equação. Será mesmo que os juros nos Estados Unidos vão cair? Nesta edição de Macro Review, a gente vai analisar a última reunião do Fed e vai falar sobre como as decisões de política monetária americana impactam outros países, inclusive o Brasil. A gente também vai entender os novos dados do mercado de trabalho americano, os números do PIB e de inflação da Europa e o dilema do emprego aqui no Brasil. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 6 de maio de 2024. Vamos lá? Na semana passada, o Fed, que é o Banco Central americano, decidiu manter os juros dos Estados Unidos no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Já são 8 meses de juros americanos estacionados no maior patamar em mais de 2 décadas. Naturalmente, a ansiedade dos investidores aumenta a cada reunião de política monetária americana. Todo mundo quer saber quando, afinal, o aperto monetário pode começar a ser reduzido por lá. Para ter uma resposta, o jeito é olhar para o comunicado do Banco Central americano. E a mensagem da semana passada trouxe aspectos opostos. Começando pelo lado que preocupa. O Fed admitiu no comunicado que a inflação tem feito pouco progresso em direção à meta de 2%. Os dados do CPI e do PCI, que são os dois principais indicadores de preços do país, esses dados mostraram que a variação do núcleo da inflação está estacionando em um patamar próximo a 3%. O Fed esperava que, a essa altura, a inflação já estivesse dando sinais mais evidentes de convergência para a meta, mas a realidade é diferente disso. Já o mercado de trabalho americano está desacelerando, mas segue com uma geração de vagas maior do que em 2019. Esses são os dados que compõem o cenário observado pelo Fed. Se o diagnóstico fosse dado com base apenas nos números da inflação e do mercado de trabalho, o corte de juros não estaria próximo. É esse quadro, aliás, que nos leva a crer que existem chances de o Fed não reduzir as taxas americanas ainda em 2024. Por outro lado, e aqui está a boa notícia que os investidores queriam ouvir, os comunicados recentes mostram que a autoridade monetária americana ainda tem um primeiro corte de juros em 2024 sobre a mesa, preservando aí certa confiança de que a inflação e o mercado de trabalho vão dar trégua nos próximos meses. Em discurso após o anúncio da decisão, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele afirmou ver sinais de que a criação de vagas está esfriando e citou o resultado do relatório JOLTS como exemplo. Fica aqui com a gente que você vai ouvir mais sobre esse relatório daqui a pouco. Agora, o ponto de maior repercussão do discurso do Powell foi a afirmação de que um aumento de juros está descartado por hora. Nas palavras do presidente do Fed, seria necessária uma piora significativa da inflação para que o Comitê de Política Monetária voltasse a pensar em subir as taxas. Diante da incerteza à frente, os ativos financeiros passaram por uma forte volatilidade. A valorização global do dólar e o aumento nas taxas longas de juros são exemplos de como a política monetária americana tem influência sobre os diferentes ativos. O cálculo feito por investidores e empresas é simples. Se as taxas básicas ficarem elevadas por mais tempo nos Estados Unidos, o investimento em títulos da dívida do governo americano, que são considerados um dos ativos mais seguros do mundo, esse tipo de investimento será mais atrativo. Esse é um cenário potencialmente adverso para a maioria dos outros ativos. Aqui a gente está falando principalmente das bolsas de valores, de moedas além do dólar e de títulos de dívida de outros governos e empresas. Os investidores que decidirem investir nesses ativos vão exigir retornos maiores. Para empresas e governos, por exemplo, isso significa um custo mais alto para se financiar. Países emergentes, como o Brasil, tendem a ser ainda mais desfavorecidos. É por isso que cada movimento do Fed é acompanhado com nervosismo pelo mercado. E assim deve continuar também nos próximos meses. Nesse contexto, cada comunicado e cada indicador econômico importa. Por exemplo, dados do Instituto para a Gestão da Oferta, o chamado ISM, esses dados divulgados na semana passada mostraram que tanto o setor de serviços quanto a indústria americana desaceleraram em abril.
Esse indicador, ISM, é uma espécie de termômetro da atividade econômica dos Estados Unidos porque ele acompanha mensalmente o nível de vendas, produção, compra de insumos, contratação de funcionários, entre outros itens. Algumas pessoas olharam para os dados de ISM e viram ali de cara um indício de que a economia americana está perdendo fôlego e que, por isso, a inflação pode dar a trégua esperada nos próximos meses. Mas será? A Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura de internacional do C6 Bank, vai explicar por que os preços americanos ainda devem ficar bem distantes da normalidade. Vamos ouvi-la. De fato, como você falou, Bianca, parece que a economia americana desacelerou um pouco, principalmente quando a gente compara os dados de agora com os do fim do ano passado, quando o crescimento do PIB dos Estados Unidos estava bem forte, acima de 3% em termos anualizados. Mas quando a gente coloca o conjunto dos dados em análise, fica mais difícil de ver uma desaceleração clássica que costuma acontecer quando a economia tem juros elevados. Mas por que, Cláudia? Por que a análise desse conjunto de dados nos diz isso? É que a demanda dos consumidores continua alta, e isso tem tudo a ver com o mercado de trabalho. O desemprego está baixo e os salários continuam a subir em um ritmo forte de 4% ao ano. É muita coisa para os padrões americanos. É claro que esse mercado de trabalho muito aquecido não deve durar para sempre. A gente já está vendo alguma desaceleração na geração de vagas nos Estados Unidos. Mas isso pode ser uma consequência do próprio aquecimento do emprego. Ou seja, chega um ponto em que você não consegue contratar porque a maior parte das pessoas já está trabalhando. Então, o que pode estar por trás dessa desaceleração do emprego e da própria atividade produtiva é um cenário em que a economia americana atinge um limite, um ponto em que já não existe mais recursos de mão de obra para sustentar um crescimento maior. E qual é o impacto disso tudo para a inflação, Cláudia? Na equação econômica, quando você não tem mais como aumentar a oferta e a demanda continua crescendo, o resultado é uma alta dos preços de bens e serviços. E o próprio ISM, que você citou agora há pouco, dá pistas disso. O número do indicador, que mede a atividade produtiva, está baixo, mas o dado do ISM, que acompanha os preços da indústria e serviços, está bastante elevado. É por isso que a gente acredita que, mesmo com a desaceleração da economia, a inflação deve continuar elevada nos Estados Unidos. Ainda é difícil saber, mas um dos caminhos possíveis para a economia americana daqui para frente é o de estagflação, ou seja, um crescimento menor e inflação ainda elevada. Agora a gente vai colocar aqui uma lupa nos números de mercado de trabalho que a Cláudia citou há pouco. Segundo dados do relatório de emprego divulgados na última semana, 175 mil pessoas foram contratadas nos Estados Unidos em abril. O número veio abaixo do esperado pelo mercado, que via uma criação de 240 mil vagas, mas ainda assim está acima da média registrada em 2019. A taxa de desemprego subiu de 3,8% em março para 3,9% em abril, um patamar ainda baixo para os padrões americanos. Já os ganhos por hora trabalhada desaceleraram de 0,3% para 0,2% no comparativo mensal, o que pode estar relacionado à contratação de mão de obra menos qualificada. Também divulgado na semana passada, o relatório de vagas em aberto, conhecido como JOLTS, ele mostrou que a geração de postos está esfriando, embora a demanda por trabalhadores ainda esteja maior do que a oferta de mão de obra disponível. Existe hoje 1,3 vaga aberta para cada desempregado. Diante desses números e dos pontos que a Cláudia citou agora há pouco, a gente acredita que o mercado de trabalho deve seguir pressionando os preços de serviços nos Estados Unidos, dificultando a convergência da inflação para a meta. O assunto agora é a Europa. A economia da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2024, de acordo com a prévia da Eurostat, que é o serviço de estatística da União Europeia. O número veio acima do esperado pelo mercado e ele contrasta com o do último trimestre de 2023, quando o PIB da região ficou estagnado. Segundo os números divulgados pelos países da região, o crescimento deve ter sido puxado pela melhora do consumo das famílias e pelo setor de serviços. Já a atividade da indústria continuou fraca. E por que a recuperação está devagar? É que a economia europeia tem sofrido com o alto custo de energia e com os juros elevados, que encarecem o crédito. Por outro lado, o aperto dos juros tem contribuído para a queda da inflação. O núcleo do índice de preços ao consumidor, que é o CPI, ele vem recuando desde julho de 2023. Nos 12 meses até abril, o indicador acumula alta de 2,7%.
Com o quadro de desaceleração da inflação e de atividade econômica ainda frágil, membros do Banco Central Europeu têm sinalizado um provável corte de juros em junho. Falando agora de Brasil, a taxa de desemprego brasileira ficou em 7,9% no primeiro trimestre de 2024, segundo os dados da PNAD contínua, a pesquisa de emprego do IBGE. Considerando o nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo variações do mercado de trabalho de acordo com a época do ano, essa taxa caiu para 7,5%. Existia uma expectativa de aumento do desemprego em março, o que não aconteceu. Além disso, os dados do IBGE mostram que o rendimento real, que é o rendimento do trabalhador já descontando a inflação, ele subiu 4% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Bom, o desemprego em baixa e os salários em alta são ótimas notícias para o país, mas é importante observar os efeitos do mercado de trabalho aquecido para a inflação. O Banco Central tem mostrado preocupação com a piora nas expectativas de inflação e com a volatilidade do mercado externo. A gente acredita que o mercado de trabalho aquecido vai ser mais um fator a contribuir para um corte menor da Selic. A nossa expectativa é de uma redução de 0,25 ponto percentual nos juros na reunião desta semana. Com cortes menores em vista, a gente revisou a nossa projeção para a Selic ao final de 2024 de 9,25% para 10,25%. Nós também elevamos a nossa expectativa para os juros em 2025 de 8,5% para 9%. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 8 de maio, o IBGE divulga a pesquisa mensal de comércio de março. A gente projeta uma expansão tanto no varejo ampliado quanto no varejo restrito. Também na quarta-feira, o Banco Central vai decidir para onde vão os juros brasileiros. Como a gente falou agora há pouco, a nossa expectativa é de uma redução de 0,25 ponto percentual na Selic, um corte menor do que o Copom havia sinalizado na última reunião. Na quinta-feira, 9 de maio, também tem decisão de política monetária no Reino Unido. A expectativa é que o Banco da Inglaterra mantenha cautela em meio à persistência da inflação e deixe os juros elevados, no patamar atual. Também no Reino Unido, na sexta-feira, sai o PIB do primeiro trimestre. A expectativa é de um crescimento da economia britânica, saindo de um quadro de PIB em contração visto no último trimestre do ano passado. Ainda na sexta-feira e terminando a semana, a gente vai saber o resultado do IPCA do mês de abril. A gente projeta uma alta de cerca de 0,4%, um aumento puxado pelos reajustes de produtos farmacêuticos. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, então não esquece de deixar o seu comentário e de avaliar aí o nosso podcast. Quantas estrelas a gente merece, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!